Boa noite, pessoal da odontologia e da psicologia. Vamos aqui para mais uma aula da gente. Vamos falar sobre as vias de administração dos fármacos, tá? No assunto farmacologia aplicada. Beleza, pessoal? É um tema tranquilo, fácil de entender, para complementar o conteúdo de vocês aí a respeito da farmacologia geral. Então vamos lá, pessoal. Qual seria o conceito das vias de administração de fármacos? É o local através do qual um fármaco pode ser administrado num organismo vivo, tá? Então, é por onde a gente administra um medicamento em um ser humano, um organismo vivo, tá? Ou num animal. Continuando. Então nós temos algumas variáveis aqui falando sobre a importância dessas vias de administração. Elas passam por algumas variáveis. Quais são elas? Quantidade fornecida dos fármacos, tá? Isso influi, tá? A gente não pode muitas vezes administrar muita quantidade de fármaco e nem pouca quantidade. Velocidade de absorção do fármaco vai depender do organismo e da composição do fármaco. E a velocidade de distribuição do fármaco, que depende também do organismo e da composição do fármaco. E essas variáveis, elas afetam diretamente a ação do fármaco no organismo e resposta do paciente, tá? Então, essas três variáveis aqui de cima, quantidade fornecida dos fármacos, velocidade de absorção do fármaco e a velocidade de administração do fármaco, afetam a ação do fármaco no organismo e a resposta do paciente. E dependem da via de administração e da enorme influência nos processos farmacocinéticos, tá? Absorção e distribuição dos fármacos. A absorção e distribuição dos fármacos é farmacocinética. Os fármacos são distribuídos a partir do momento que ele é biotransformado ou metabolizado no fígado. Correto, pessoal? Isso aqui a gente já falou alguma coisa a respeito disso nas aulas passadas. Continuando. Então nós temos aqui métodos de administração dos fármacos. Nós temos a administração sistêmica e nós temos a administração tópica. O que seria cada uma delas? A partir dos sítios de administração, as moléculas dos fármacos atingem a circulação sanguínea, certo? A partir do momento que o local onde você administrou, esses fármacos vão atingir a circulação sanguínea, tá? Vamos chegar lá. Sendo distribuído por todo o organismo. Se a circulação sanguínea é sistêmica, a distribuição vai acontecer no corpo todo. Então, fármacos sistêmicos, efeitos sistêmicos, certo? Aonde você estiver sentindo dor, por exemplo, tomou um remédio com administração via oral, via endovenosa, via intramuscular, para dor, à medida que o remédio chegar no sangue após a biotransformação, chegar no sangue para ser distribuído, aonde você estiver sentindo dor, essa dor vai ser amenizada no corpo, tá? Por isso essa frase aqui, fármacos sistêmicos, efeitos sistêmicos. E a administração tópica, que seria? Consiste na aplicação dos fármacos em áreas específicas da superfície corporal. Para serem efetivos, os fármacos não necessitam ser absorvidos pela circulação sistêmica, certo? Então, esses fármacos de administração tópica, eles agem só no local, não caem na corrente sanguínea, tá? Então, eles não passam pelo processo da metabolização, da biotransformação e da distribuição através da corrente sanguínea, pessoal. Efeitos são localizados, somente no local do problema, da afecção, da lesão, da ferida, que acontecem os efeitos. E como esses fármacos se apresentam? Eles apresentam nas formas de creme, pomadas, loções, preparação oftálmica, tá? São as formas farmacêuticas. Beleza, pessoal? Continuando aqui. Nós temos uma vasta classificação das vias de administração. Eu vou explicar cada uma delas aqui de uma forma mais detalhada. Então nós temos
a via auricular, certo? Que é feita no meato acústico externo, gotejando algum tipo de medicamento, algum tipo de solução otológica. Nós temos a via ocular, que é feita também gotejando medicação oftalmológica no globo ocular. Nós temos a via nasal, que é gotejando alguma solução dentro da fossa nasal através das narinas, tá? Nós temos a via bucal, certo? Que a gente vai colocar o medicamento no espaço entre a bochecha e a gengiva. Nós temos a sublingual, que é abaixo da língua, tá? Região de boa vascularização, por exemplo, um vasodilatador coronariano, tá? Ele pode ser colocado embaixo da língua, ele tem uma absorção bem rápida, tá? Por quê? Porque essa região é bem vascularizada. O soalho da língua é uma região muito vascularizada, pessoal. Nós temos a via oral, tá? Que é mais segura, é mais conveniente e menos dispendiosa, ou seja, pode ser considerada menos caro, tá? Menos cara, a medicação com preços mais em conta comparado a esses outros medicamentos aqui, certo? É aquela medicação onde entra pela via enteral, através do trato gastrointestinal, começando pela boca, ou seja, o paciente engole o comprimido que vai parar no estômago e começa todo o processo da farmacocinética, absorção, aí metabolização ou biotransformação, distribuição através da corrente sanguínea, certo? Continuando na classificação das vias de administração dos fármacos. Nós temos a via intramuscular, tá? O próprio nome está dizendo dentro do músculo, que é uma administração de um fármaco por injeção no músculo esquelético, tá? Não no músculo liso, músculo esquelético. O medicamento não está disponível na via oral. Se ele é para ser usado em via intramuscular, você não vai achar ele na forma oral. Intravenosa, o próprio nome está dizendo, intravenosa, dentro da veia. Então, a administração de um fármaco por injeção dentro de uma veia, por dose única ou por infusão lenta, tá? Podendo muitas vezes ser infusão em bolos. Quando a gente fala infusão em bolos, é infusão mais rápida, você manda tudo de uma vez só. Intra-arterial, pode ser também dentro da artéria, não somente na via intravenosa, tá? Pode ser intra-arterial, tem algumas medicações que são feitas intra-arterial. Intraarticular, pessoal, está dizendo aqui dentro das articulações, administração de um fármaco por injeção dentro de uma articulação. Por exemplo, um anti-inflamatório, certo? Muitos anti-inflamatórios são colocados naqueles problemas degenerativos, articulares ou inflamatórios, articulares, para amenizar o sintoma do processo inflamatório dentro da loja articular, certo? Intradérmica, o próprio nome está dizendo, dentro da pele, administração de um fármaco na derme, tá? Faz parte da pele, uma das camadas da pele. Em testes para alergias ou tuberculose, quando o paciente, para saber se o paciente é alérgico, muitas vezes a gente, dentro da pele intradérmica, administra um pouquinho do medicamento, e se formar um halo eritematoso, é sinal que aquele paciente tem grande chance de ser alérgico àquela medicação. Daí a gente pode trocar a medicação ou evitar de administrá-la, certo? Continuando, pessoal. Nós temos a forma subcutânea, embaixo da pele, já na camada muscular, logo abaixo da pele. A sigla que se usa é SC. Ou hipodérmica, abaixo, bem exatamente abaixo da pele. É a mesma coisa que a subcutânea, tá? Você pode dizer hipodérmica ou subcutânea. O fármaco é injetado logo abaixo da pele. Aqui tem uma explicação mais detalhada sobre essas duas denominações aqui. Exemplo, a administração de insulina é feita de forma subcutânea. Usualmente é feito no braço, na coxa ou no abdômen. Tá? Nós temos a via retal, que é lá no reto, na ampola retal, pessoal. Lá nós podemos colocar medicamentos na forma de supositórios, pomadas, cremes. Temos também a via vaginal,
tá? Que é feita na vagina, no canal vaginal. Também pode ser administrado medicamentos nas formas de supositórios, pomadas, cremes vaginais. Nós temos a via gástrica, pessoal, que é a administração direta do fármaco dentro do estômago, através de uma sonda chamada sonda nasogástrica. A abreviação é NSNG, tá? Pacientes impedidos de ingerir o fármaco por via oral, pacientes em coma. Então tem muitos pacientes, por exemplo, que já não estão deglutindo mais, ou por algum motivo ou outro não conseguem deglutir, ou estão com algum problema de obstrução na deglutição, um tumor, ou processo inflamatório na orofaringe, tá? Ou um pós-operatório de cirurgia de cabeça e pescoço, ou cirurgia bucomaxilo, a gente passa uma sonda, solicita a passagem dessa sonda, né, nasogástrica, para que o medicamento seja infundido através dessa sonda e chegue diretamente no estômago do paciente. Correto? Então, vamos lá, mudando de slide. Continuando na classificação das vias de administração, pessoal. Então, vamos lá. Intestinal. Administração direta do fármaco dentro do intestino, através da sonda nasoenteral. Nós falamos no slide anterior da sonda nasogástrica. A sonda vai até o estômago. Essa aqui, nasoenteral, ela chega no intestino, na porção do duodeno, ela ultrapassa o estômago. O tipo de alimento, a consistência dele é diferente do alimento que vai ser introduzido dentro do estômago via sonda nasogástrica. Aqui já difere um pouquinho, porque o alimento tem que ser um alimento preparado já para ser absorvido no intestino, porque ele não vai passar pelo processo de absorção do estômago, tá certo? Então, um alimento diferenciado, mais líquido, menos consistente. Pacientes impedidos de ingerir o fármaco por via oral, também, tá? Por isso que é indicada a via nasoenteral. E situações de pós-operatório, cai praticamente no mesmo exemplo que eu falei para vocês da sonda nasogástrica. Nós temos também, pessoal, a via de administração respiratória, tá? Então vamos lá, é a administração do fármaco dentro das vias aéreas inferiores por inalação. Então a gente coloca aquela máscarazinha, onde o medicamento vai sair no formato de gás e a gente vai respirando, ela vai direto, passando pelas vias aéreas superiores, vai direto às vias aéreas inferiores. Então isso é a inalação, tá? Medicamentos sob a forma de gases, tá? Cai na mesma explicação, são rapidamente absorvidos através da mucosa respiratória. O inalador com dose metrificada, tem inaladores que são aqueles aparelhinhos onde você vai borrifar o medicamento, ele já tem uma dose sob medida, ela já tem toda uma medida certa, quando você borrifa já sai a quantidade certa que você precisa para a inalação. Um dispositivo que esse inalador é um dispositivo que facilita a administração desses fármacos, que eu acabei de explicar agora, tá? A dose que sai da borrifada do inalador já é sob medida, por isso que fala inalador com dose metrificada. É usado em situações de emergência, por exemplo, aquelas bombinhas para asma que o paciente aspira, já é a dosagem certa, muitas vezes para tirar o paciente de uma crise de asma, numa situação de emergência. Elas podem ser administradas dentro dos pulmões por tubo orotraqueal. Esse TOT aqui quer dizer tubo orotraqueal. Por exemplo, o paciente está entubado e precisa tomar uma medicação lá, um broncodilatador. Através do tubo mesmo, que está passando pela traqueia do paciente, esse medicamento pode ser colocado, tá? E vai agir direto no pulmão, certo? Continuando aqui, pessoal, ainda na classificação das vias de administração. Essa aula aqui é curta, pessoal, só para falar sobre as vias de administração, e provavelmente será a nossa última aula, porque na semana que vem é a semana do dia 20 é feriado no estado de Mato Grosso, dia da consciência negra, e na semana seguinte, após o dia 20, já é a N3 primeira fase, onde eu creio que a odontologia vai estar na primeira semana, na primeira etapa de provas, e aí a prova de farmacologia vai estar sendo aplicada na turma de odontologia e de psicologia. Então,
na semana de prova a gente já não vai mais estar enviando conteúdo de aula, conteúdo didático. Então provavelmente essa aqui é a nossa última aula. Então nós temos lá a via tópica, via de aplicação do fármaco através de áreas específicas da superfície corporal. Então fala assim, uso tópico ou via tópica, qualquer área na superfície corporal, por exemplo, em cima da pele, em cima de uma mucosa, sobre uma ferida, isso é o uso tópico ou via tópica. Preparações. Nós podemos ter preparações para aplicação dermatológicas em peles, oftálmicas, no globo ocular, auditivas dentro do meato acústico externo e nasais dentro da fossa nasal através das narinas. Intratecal é a administração do fármaco dentro do canal espinhal, ou seja, o canal espinhal está dentro da coluna vertebral. Então, no líquido cefalorraquidiano, tá? No líquor cefalorraquidiano, que é o LCR, por infusão. Introduz uma agulha ou um trocarte dentro do canal espinhal e por infusão administra-se qualquer medicamento, inclusive a anestesia, tá? Medicamentos anestésicos para que se promova aqueles bloqueios, anestesia epidural ou anestesia raquidiana, tá? Então aqui, falando da anestesia epidural, olha ela aqui. A administração do agente anestésico local dentro do espaço epidural. O espaço epidural ele não rompe a dura mater, pessoal, tá? Tá no canal espinhal, mas ele não chega de romper a dura mater, que é a primeira das meninges que protegem a medula espinhal, tá? E por infusão. Infusão, ou seja, a administração lenta do medicamento ou do anestésico para que ele sofra algum efeito farmacológico na região administrada. Certo, pessoal? Então, continuando aqui, em outras vias de administração, vocês podem ver como existem bastante vias de administração para o organismo humano. Tá? Nós temos a via intraperitoneal. O que é o peritônio, pessoal? É o músculo que recobre a cavidade abdominal, o abdômen. Tá? Então, dentro do peritônio, a gente pode administrar esses medicamentos. Tá? A administração do fármaco dentro da cavidade peritoneal, tá? Dentro do músculo peritônio. Por infusão também. Tá? E existem as bombas chamadas bombas de infusão que fazem uma administração desse medicamento de forma programada, certo? Intrapleural, onde está a pleura? A pleura está dentro do pulmão, a pleura envolve todo o pulmão, tá? Nós temos a pleura visceral e a pleura parietal, tá? A administração do fármaco dentro da cavidade pleural, também por infusão desse medicamento. Nós temos também a via de administração intraóssea, dentro de um tecido ósseo. A administração do fármaco dentro de um osso longo, por exemplo, o fêmur. Nós podemos administrar medicamento dentro de um osso, tá? Dentro da trama vascular ou da rede vascular do osso, ou seja, mais precisamente intramedular, dentro da medula do osso praticamente, tá? Também por infusão, pessoal. E aqui, esse último slide é a referência bibliográfica dessa aula aí, pessoal. Então, é uma aula curta para dar uma breve noção para vocês sobre as vias de administração e a classificação de medicamentos, né? Que a gente pode fazer no organismo humano. Uma aula bem tranquila, fácil de assimilar. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, uma boa noite e até a próxima oportunidade.